Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite, como é que vocês estão? Nós já estávamos aqui com saudade, esperando e contando os dias para quarta-feira. E durante a semana, conforme a gente vai, né, orando pelos pedidos de oração, pedindo ao Senhor que dê uma palavra para a gente, o Senhor trouxe algo no meu coração sobre Salmo 23, eu acredito que a maioria conheça, né, é um salmo super conhecido, mas ele sempre falou muito comigo. E fala comigo até hoje. E durante a leitura da semana, o que o Senhor trouxe mais foi o versículo 4, aonde diz mais ou menos assim, que mesmo que eu atravesse, que eu ande, né, pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo. E esse final, pois tu estás comigo, essa certeza de que nos momentos de dificuldades, de adversidade, quando a gente perde, né, irmãos, por completo o controle das nossas vidas, Deus está conosco. É como se eu visse Jesus segurando nas nossas mãos e nos guiando aos poucos, devagar, mas ali, ó, persistente. Então é isso que o Senhor colocou no meu coração que eu queria muito compartilhar com você. Não desista, querido. Fique firme, aguenta firme. Jesus está segurando nas tuas mãos e está andando contigo, atravessando esse vale, porque ele é temporário. Aprenda com o processo, é importante, mas tudo isso vai passar. Amém, queridos? Vamos orar em relação a essa palavra? Senhor, Pai amado, Pai querido, nós queremos louvar ao teu nome, te agradecer por mais essa rica oportunidade. Peço, Pai, que o Senhor enche o nosso coração, a nossa casa, da tua presença, do teu amor, da tua paz. Que o Senhor venha aquecer o nosso coração, Pai, vai de encontro com todas as nossas necessidades. Fala conosco, Senhor. Nos ajude a melhorar, nos ajude a estar mais perto de Ti, a ser mais íntimo contigo e a segurar firme na Tua mão, Senhor. Nos ajude a passar por momentos de adversidade, crendo que é passageiro e crendo na vitória certa. Assim nós queremos Te agradecer, Te louvar por essa noite abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deixa eu aproveitar, faça seu pedido de oração. Nós temos aí uma equipe maravilhosa, né? Então, assim, compartilhe essa live, envia para alguém que precisa. Às vezes você vai ser hoje um instrumento de bênção na vida de alguém, que vai precisar ouvir a palavra ser ministrada. Então compartilha, se inscreve no canal, dá o seu like e principalmente não deixe de colocar aqui seu pedido de oração, seu testemunho, porque nós cremos na vitória de cada um de vocês. Então deixa aqui registrado aqui pra gente. Amém, queridos? Antes da gente passar para o louvor, queria fazer um convite muito especial que eu e o meu esposo particularmente amamos, que é participar de uma célula. A célula é sempre muito... nas segundas-feiras, muito gostoso, assim, né? E é um encontro muito abençoado. A gente vai falar do que nós aprendemos aqui hoje, compartilhar aquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Então, é nas segundas-feiras, às 8h30. Se você quiser participar, vai aparecer um telefone, um WhatsApp aqui da igreja. Você entra em contato, você vai receber o link pelo seu telefone. E aí você entra e na segunda-feira você vai ver a gente, vai ver o pessoal que está por trás das câmeras, quem está orando por você, enquanto você vai escrevendo aí. Vai ser uma benção, vai ser muito legal. Né, o que é a célula, né? Na realidade, a célula, assim como a Jordana falou, a célula é onde a gente um apoia o outro, um dá força para o outro. Né? Então a gente fala assim um pouquinho deste culto, né? Então, célula segunda-feira se fala sobre o culto da quarta, né? Onde a gente abrange um pouco da palavra, né? E cada um coloca um pouco o seu ponto de vista, né? Mas acima de tudo serve para trazer a união, né? Onde todos se sentem únicos, né? Então esse é o nosso objetivo. Amém, amados? Então, Arthur, coloca o celularzinho aqui, né? Para quem desejar vir com a gente na célula da segunda-feira. A gente vai estar esperando, né? A gente vai estar esperando durante esse culto, você pode estar fazendo seu pedido de oração, participe, né? Se tiver algum testemunho também, né? Amém, amados? Vamos adorar o Senhor, então? Aleluia.
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso culto online na comunidade da Graça em São Mateus. Para nós é uma alegria estar com vocês, é muito bom participar aqui deste culto. E nós estamos aí iniciando o nosso mês de fevereiro. E como prometeu nosso querido pastor Davis, hoje temos novidades para vocês. Nós estamos com uma nova programação e o nosso culto de quarta-feira, o nosso culto online, se chama Aviva. Isso mesmo, Aviva, que vem de avivamento. Avivamento fala de se tornar mais ativo, ser mais intenso, de despertar, fala de uma renovação espiritual. Então você que está participando conosco, está aí no nosso culto Aviva. Será no mesmo dia, às 8h30 da noite, todas as quartas-feiras, através do nosso canal no YouTube, CG São Mateus. Outra novidade que temos para vocês, lembra quando você vai ao cinema, está lá assistindo um dos filmes da Marvel, e acaba lá o filme, ninguém quer ir embora, fica todo mundo sentado lá, o pessoal fica lá esperando a cena pós-créditos, E nós vamos ter isto ao longo da nossa programação. Eu não sei se será neste culto, você vai ter que ficar até o final aí, esperar um pouco para descobrir, mas ao longo da nossa programação nós vamos ter aqui também cena pós-créditos, para abençoar ainda mais a sua vida. Será um tempo descontraído, um tempo legal, não perca, Então assim que acabar o culto, não se desconecte, não saia correndo, espere lá a cena pós-créditos, que vai ser uma grande bênção. Outra novidade, nós vamos ter a nossa sala de oração. Aí sim, após o encerramento da nossa transmissão, nós vamos ter a sala de oração. Para você entrar nessa sala de oração, o link para você acessar a sala de oração será através do Zoom, e esse link vai estar aí na descrição do vídeo. Então até o final do nosso culto, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Então vai começar às 9h30 da noite, a nossa sala de oração. O nosso culto começa às 8h30, dura aí em torno de 40 minutos, 45. Então você vai ter um tempinho lá para se preparar, correr lá e acessar através do Zoom a nossa sala de oração. Coloque aí o seu pedido de oração no chat, se prepare e participe conosco após o encerramento do nosso culto. Maravilha? Para esse mês de fevereiro e março, nós vamos iniciar aqui uma série de mensagens com o tema Oração que rompe limites. O grande desafio para essas quartas-feiras é rompermos limites através da prática da oração. Serão 9 semanas de mensagens e princípios práticos de oração, de como desenvolver o hábito de orar. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos de como criar um ambiente de oração na sua casa, práticas, exemplos práticos para você se organizar e ter esta vida de oração, esse tempo de oração, como romper alguns limites que nos impede de desenvolver a prática de oração. Nós vamos ter muitas coisas, muito ensinamentos, uma riqueza da palavra de Deus para a sua vida. Será um tempo maravilhoso para você. E a Bíblia diz, Jesus disse lá em Mateus 22, 29, respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
Então esse princípio é fundamental. Jesus está dizendo que nós precisamos ter conhecimento, estudar as Escrituras em relação a algum assunto para a nossa vida. Exemplo, oração. Nós precisamos aprender o que a Bíblia fala a respeito de oração. Nós precisamos ter conhecimento do que Jesus, do que a palavra de Deus nos ensina em relação à oração, para não errarmos, né? Para não deixar de desfrutar deste momento de oração com Deus. E o poder de Deus é através da prática. Se colocarmos em prática, se desenvolvermos em nós o hábito de orar, vamos também experimentar do poder de Deus. Vamos ter conhecimento das Escrituras e vamos ter o poder de Deus manifesto através de uma vida de oração, né? De experimentar um nível mais avançado, um rompimento em oração. Nós vamos romper barreiras que nos impedem de orar e de estar a sós com Deus. Veja como é importante a nossa vida de oração, né? A Bíblia declara que durante o ministério de Jesus, durante a sua caminhada aqui na terra, né, o andar dos discípulos com ele, os discípulos viram ali muitos sinais, muitas maravilhas, né? Jesus ensinava com tamanha autoridade que ao acabar de falar, as pessoas declaravam: nunca alguém falou como ele, né? Então os seus discípulos viam todas essas coisas acontecendo, mas chegou um momento da caminhada dos seus discípulos com Jesus, que eles pediram algo ao Senhor, né? E eu fico imaginando, se fôssemos nós andando com Jesus, o que pediríamos a Ele? Talvez nós pediríamos: Senhor, nos ensina a pregar, né? Queremos pregar como o Senhor prega. E os discípulos viram ali Jesus realizando tantos milagres. Talvez nós pediríamos a Jesus: nos ensina a realizar milagres. Mas em toda esta caminhada, não foi isso que os seus discípulos pediram a Jesus. Lá em Lucas 11:1 diz assim: certo dia estava Jesus orando em um determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Foi isso que eles pediram ao Senhor. Por quê? Porque eles viram a importância de uma vida de oração, eles viram o quanto Jesus orava, o quanto Jesus buscava e estava aos pés de Deus, né? A Bíblia cita inúmeras vezes que Jesus foi orar, que se retirou para a oração, ao lugar deserto, nas madrugadas, a sós com Deus, orou com seus discípulos. Jesus orava para tudo que ele ia realizar, para a escolha dos seus discípulos. Então nós vemos ali que o maior desejo dos discípulos de Jesus era: ensina-nos a orar, né? E eu creio que é uma área que nós precisamos nos desenvolver, precisamos aprender a orar. A Bíblia diz lá em Mateus 21:22, diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, nós precisamos orar. Aí está o segredo, né? Precisamos ter este hábito, desenvolver, romper limites através da oração. Como parte do Sermão do Monte, veja o que Jesus está nos ensinando sobre a oração, né? Além daquilo que ele já tinha dito sobre a oração do Pai Nosso, ele deixa um princípio fundamental para desenvolvermos a nossa vida de oração. Abra comigo aí a sua Bíblia em Mateus 7, versículo 7 até o 11. Olha o que diz as Escrituras. Jesus, né, começou a dizer: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede,
recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Olha que princípio poderoso. Além daquilo que Jesus já tinha estabelecido como princípios para a oração, aqui ele nos ensina algo poderoso, porque Jesus está fazendo um contraste. Jesus faz ali um contraste, é mais do que uma comparação entre Deus e os nossos pais. Jesus está dizendo assim, se nós, o homem, que é falho, que é pequeno, que é limitado, que é pecador por natureza, quando o filho pede pão, a gente não vai dar algo ruim ao nosso filho, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Nós lemos aqui que se o filho pedir um pão, a gente não vai dar a ele uma pedra. E se ele pedir peixe, nós não vamos dar a ele uma cobra. Nós sabemos dar coisas boas aos nossos pais, e aos nossos filhos. Como pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Então Jesus está dizendo que Deus não fará da mesma forma. Deus fará além. Vai nos dar além. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará aquilo que pedirmos a Ele. Este é o contraste, é mais do que uma comparação. Você consegue imaginar, Deus sendo poderoso, Deus, não há limites para aquilo que Deus possa fazer na sua vida, na minha vida, o quanto Ele pode nos dar. Você consegue imaginar o que Deus pode fazer a seu respeito para abençoar a sua vida, para te dar uma direção sobre aquilo que você está pedindo em oração a Deus? A Bíblia diz que isto que eu e você imaginamos, Ele pode ir além. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha o que está escrito lá em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, tudo que você imaginou ou que você pensou, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que estamos pedindo. E nós, sendo pais, temos uma preocupação com os nossos filhos, estamos constantemente querendo suprir aquilo que os nossos filhos precisam, prover de alguma forma, queremos dar o melhor a eles, mesmo com toda a nossa limitação, queremos fazer coisas boas aos nossos filhos. Jesus está dizendo aqui que por mais que façamos aos nossos filhos, ainda não dá para se comparar ao que Deus pode fazer por nós. Ainda não dá para se comparar ao amor que Deus tem por nós. Olha o que diz lá o texto muito conhecido de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus era aquilo que Deus tinha de melhor. E por nos amar de tal maneira, um amor que não dá para medir, que não dá para entender, que não dá para compreender, ao ponto de Deus entregar Jesus para nos salvar. Então Deus nos ama tanto, e o apóstolo Paulo, ele ainda acrescenta esse entendimento lá em Romanos 8,32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O apóstolo Paulo está falando que se Deus não poupou nem o seu filho, por amor a nós,
Deus pode nos dar todas as coisas. Se entregou Jesus, Ele também pode entregar as outras coisas. Mas nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus. A Bíblia está, declarando aqui, está nos ensinando que até agora nós vimos a parte de Deus, o que Ele pode fazer por nós, que Ele quer nos dar todas essas coisas, mas para que possamos receber, nós precisamos pedir. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é pedir, que é buscar, que é bater na porta. A palavra está apresentando a disposição de Deus em agir e também a responsabilidade que cabe a nós, de irmos a Deus por intermédio da oração, de ter fé em Deus, que Ele quer nos abençoar, de parar e orar e pedir e buscar a vontade de Deus para a nossa vida. A prática da oração nos permite entrar num lugar, num nível mais intenso e profundo da presença de Deus. Não há outra maneira de sentir o que Deus sente, de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos parar e orar. A oração nos leva a experiências sobrenaturais com Deus. A oração cria um ambiente de experiências com Deus. Lá no livro de Atos nós podemos ver inúmeras experiências que os apóstolos tiveram, que as pessoas que buscaram a Deus tiveram, através da vida de oração. Nós vemos lá em Atos 2, o derramar do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, que diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio um som como um vento impetuoso, encheu aquele lugar, e todos foram batizados. Tiveram uma experiência porque estavam no ambiente de oração. Nós vemos a experiência de Cornélio, lá em Atos 10, que ele estava ali num período de oração, e certa hora da tarde, um anjo apareceu a Cornélio e o chamou pelo nome. Assim, não sei que nível de experiência você tem com Deus, mas às vezes as nossas experiências estão tão rasas com Deus, que se virmos um anjo nos chamando pelo nome, a gente vai correr, achando que é alguma assombração, porque não estamos acostumados a este nível de experiência com o Senhor. Mas uma vida de oração pode nos levar a isto. Pedro teve uma visão, quando estava ali em Atos 10, também no período de oração, ele viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol descia à terra. Olha que visão maravilhosa. Imagina você lá orando, buscando a Deus, buscando a face de Deus, e olhar e ver os céus abertos para você. Isto nós podemos viver somente no ambiente de oração, numa busca insistente, rompendo limites através da oração. Então, hoje, nós vamos ver que através da oração, nós podemos romper limites para um nível mais profundo na sua intimidade com Deus. Este é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui. Nós precisamos, através de uma vida de oração, romper limites para um nível mais profundo em intimidade com o Senhor. Lá em Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então a Bíblia está aqui nos incentivando que devemos conhecer ao Senhor, nos esforçar para ter um conhecimento, É possível só é possível ter uma intimidade, avançar a este nível de intimidade com o Senhor, se nos relacionarmos com Ele. Ter intimidade com Deus é ficar a sós com Ele, é se
despir na presença do Senhor. Não estou falando aqui de tirar a roupa, mas de abrir o coração diante de Deus, de estar na presença do Senhor sem reservas, de abrir o coração, falar das suas dificuldades, dos seus medos, daquilo que você deseja, daquilo que você espera alcançar em Deus. Às vezes a gente não consegue ter um relacionamento íntimo com o Senhor, porque na maioria das vezes a gente acha que Deus está triste conosco, temos uma visão distorcida da parte de Deus, de quem é o Senhor, daquilo que Ele pode fazer na nossa vida, né? Que Deus está irado porque sempre falhamos, a gente promete, não consegue, cai no mesmo erro, então a gente acha que Deus está irado conosco. Nós temos esta visão, né, distorcida do Senhor. Achamos que Deus, todas as vezes que falhamos, Ele continua triste conosco, né? Deus não é um treinador que está bravo com você, né? Ele não é um chefe mal-humorado, Ele não é um pai controlador, mas Ele é um Deus de amor, que afasta de nós as nossas transgressões, que nos perdoa, que nos dá uma nova chance de começar de novo. Deus quer ter intimidade conosco. Quando nos tornamos íntimos com o Senhor, nós revelamos os nossos segredos, né? Abrimos o coração, expomos as nossas fraquezas ao Senhor. É este tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. E é esse tipo de relacionamento que precisamos buscar, avançar em direção ao Senhor. Veja o que diz lá em Isaías 30:18. Olha que palavra poderosa. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Olha que palavra maravilhosa. Nós acabamos de ler aqui que o Senhor espera este momento de buscarmos a Ele, para Ele demonstrar toda a bondade para conosco, nos abençoar, nos tratar, nos acolher, revelar a nós a vontade que Ele tem para o nosso coração. Irmãos, nós precisamos, nessas 9 semanas, nos empenharmos em conhecer a Deus, nos empenharmos para rompermos limites através da prática da oração. Nós precisamos. Agora quero fazer uma pergunta. O quanto conhecemos do Senhor e da sua vontade para a nossa vida? Qual é o grau de intimidade que temos com o Senhor? Qual é o nível de relacionamento que temos com o Senhor? E, em particularmente, falando de oração. Eu quero contar com você uma experiência que eu tive de uma família que estava passando por um momento assim de muita dificuldade, de muitas enfermidades. A vida financeira estava um caos. Parece que todas as áreas da vida daquela família estava desmoronando. E eles me diziam, estamos orando e as coisas não acontecem, estamos orando e as coisas não acontecem. E eu parava para pensar e falava, mas como que pode? Né? Isso se arrastando há 3, 4, 5 meses. E eu pensava, como que pode estar orando e nada estar acontecendo? E aí eu conversando com o filho deste casal, eu falei, e aí como é que está lá? Teu pai está orando tanto, né? As coisas estão difíceis, mas Deus vai agir. Aí o filho me disse, não, eles não oram, meus pais não oram. É um jargão que eles têm, né? Estamos orando. Na verdade não havia a prática da oração. E depois conversando com a filha confirmou que também na casa não havia a prática da oração. Então às vezes nós achamos que estamos orando. Acontece alguma coisa, precisamos orar, estamos orando por vocês, mas será que há realmente esta prática da oração? Será que realmente paramos, dobramos o nosso joelhos e buscamos a Deus por aquilo que estamos enfrentando?
Lá em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Precisamos buscar a Deus, porque Deus sabe a dificuldade que estamos enfrentando. Precisamos buscar a Deus, porque Ele quer revelar a nós coisas grandiosas que a gente não conhece, que a gente não consegue entender, não consegue visualizar. Se você não entendeu nada até agora sobre o que eu falei, né, se você não guardar nada sobre o que eu compartilhei com você aqui, sobre a oração, de nos empenharmos, de avançarmos a este nível de intimidade com o Senhor, de romper limites através de uma vida de oração, uma vida prática de oração, eu quero trazer aqui uma ilustração para que você entenda um pouco mais sobre a oração. Para entendermos como funciona a oração, eu quero ilustrar aqui o uso do GPS. Né, GPS todo mundo tem esse aplicativo, todo mundo usa, a maioria, né, usa constantemente no seu dia a dia. E como nós usamos esse GPS, né, esse aplicativo? Ele está conectado a um satélite que não conseguimos ver, enxergar. Está lá nos céus, lá, né, em órbita, e nós não conseguimos ver esse satélite. Mas o nosso GPS, através desse aplicativo, está conectado a esse GPS. Então, com o GPS em mãos, nós dizemos ali o endereço, né, o caminho que desejamos chegar, e ele traça uma rota e nos guia, nos leva até o destino. E o GPS, ele sabe o melhor caminho, né, ele enxerga coisas que a gente não consegue ver, o que está ali à frente, o problema, a dificuldade que está mais à frente, que a gente não consegue ver. Ele detecta acidentes lá na frente, e se sairmos da rota, se estivermos conectados, rapidamente ele corrige a nossa rota. Olha só. Mas se perdemos a conexão, ouvimos aquela frase, sinal de GPS perdido. Já ouviu isso? E dependendo de onde você está, você entra em pânico, né? Porque você não sabe para onde vai, como chegar ao destino. Então, perdemos a conexão com o satélite. Mas aí, logo que a conexão é estabelecida, ele corrige a rota novamente e nos leva até o destino. Assim é a nossa oração. É um recurso poderoso que nos conecta com Deus. Nós não vemos a Deus, mas cremos que Ele está lá, que Ele está vendo todas as coisas, que Ele quer dar direção para a nossa vida. Então, através da oração, podemos dizer a Deus onde queremos chegar, onde estamos, o nosso ponto de partida, como estamos, o que precisamos fazer, qual caminho devemos seguir para chegar ao nosso destino, para chegar à vontade de Deus. Através da oração podemos dizer ao Senhor onde queremos chegar. E Deus pode corrigir a nossa rota, se por alguma coisa desviarmos dos caminhos do Senhor, se estivermos conectados ao Senhor através de uma vida de oração, nos arrependermos, Ele pode corrigir a nossa rota. Quando a gente tem a prática da oração, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, e aí virá a correção de rota. Mas se pararmos de orar, vamos perder essa conexão com Deus, e vamos desviar da vontade do Senhor. Permaneça conectado ao Senhor, através de uma vida intensa de oração. Olha o que diz Jeremias 29, 11 até o 13. Quero ler aqui com você para a gente orar. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão
quando me procurarem de todo o coração. Aí está a resposta para desenvolvermos uma vida intensa de oração, para rompermos limites através da oração. Deus é que sabe os planos que tem a nosso respeito. Planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro. O que nós precisamos fazer é buscar a Deus, é orar. Então, nessa série de mensagens, rompendo limites através da oração, né, a oração que rompe limites, eu quero desafiar você a estar conosco, aprender da parte de Deus como desenvolver uma vida de oração. Eu quero orar por você, quero orar junto com você. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos ensinou hoje, que é possível termos uma vida de oração, que precisamos buscar, que precisamos bater, Senhor, que precisamos clamar, que precisamos, Senhor, estar em oração constante, em uma oração intensa, desenvolvermos esta prática da oração, ainda, Senhor, que começamos de uma forma pequena, de alguns minutos com o Senhor, mas gera em nós esta vontade de ter intimidade com o Senhor, de crescer em oração. Pai, ajuda-nos a nos organizar, ajuda-nos a colocar em prática este tempo de oração, para buscar a Tua face, para que o Senhor corrija a nossa rota, para que o Senhor nos ensine o caminho que devemos andar. Faça isso conosco, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nestes tempos. Senhor, que a nossa oração venha romper limites que nos impede de entender e de buscar a Tua face em oração. Senhor, que seja assim comigo, que seja assim com os meus irmãos que estão assistindo a este culto. Ajuda-nos nisto, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada lar, Senhor, socorre cada um que está colocando o seu pedido de oração no chat, socorre cada família que está participando conosco neste culto. Senhor, ajuda-nos a permanecermos fiéis, a estar, Senhor, na Tua presença, a ler a Tua palavra, a conhecer as Escrituras e colocar em prática aquilo que estamos aprendendo da parte do Senhor. E principalmente, Senhor, que possamos começar com a nossa vida de oração. Quebra barreiras, ajuda-nos a romper limites, leva-nos a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor não poupou nem o seu Filho Jesus para nos abençoar, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Cremos que o Senhor fará qualquer coisa para nos abençoar, se tivermos fé, se buscarmos ao Senhor através da oração. Cremos que vamos receber, que as portas se abrirão, que o Senhor vai nos abençoar e vai nos levar a um nível maior de intimidade com o Senhor. Que seja assim, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Era isso que eu queria deixar ao seu coração. A semana que vem, quarta-feira que vem, vamos continuar falando sobre oração que rompe limites. Então venha participar conosco. Na semana que vem nós vamos ver sobre transformação. Vamos aprender com a palavra do Senhor que algumas áreas da nossa vida precisam de uma transformação para nos levar a um nível mais elevado, de ter uma revelação da pessoa do Senhor Jesus em nosso coração. Vem estar conosco para que você avance ainda mais na sua vida de oração e rompa limites que te leve a um nível mais elevado, né? Que você tenha ainda mais revelação de quem é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Não deixe de acessar lá o link no final do culto, né? Quando encerrarmos a
a nossa transmissão e acessar lá a nossa sala de oração, já coloque aí no chat o seu pedido de oração e o link vai estar na descrição do vídeo e você vai participar conosco. Esperamos você lá e será uma grande bênção. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, que você tenha uma semana de vitória. Espero você na próxima quarta-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau, querido irmão. Um abraço. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto.